Existe uma mentira que talvez você tenha acreditado durante toda a sua vida. A mentira de que você conhece os seus próprios limites. Você diz: "Eu não consigo, não nasci para isso. Esse é o meu máximo." Mas, como você sabe? Quem foi que mediu o limite da sua mente? Quem decidiu até onde você pode ir? Será que você realmente chegou ao seu limite? Ou apenas chegou ao ponto onde começou a sentir desconforto? Talvez seu maior inimigo não seja a falta de capacidade. Talvez seja a maneira como você enxerga a si mesmo. Existe uma batalha acontecendo dentro de cada pessoa. Não é contra outras pessoas, não é contra o governo, nem mesmo contra as circunstâncias. É uma batalha contra a sua própria mente. E essa batalha acontece todos os dias. Quando o despertador toca pela manhã, quando chega a hora de estudar, quando você precisa levantar para treinar, quando precisa continuar orando, mesmo sem sentir vontade. Nossa mente foi criada para economizar energia. Ela sempre procura o caminho mais confortável, aquele caminho que parece mais fácil de se fazer. Ela sempre tenta convencer você de que descansar é melhor, que deixar para amanhã não faz diferença. Uma pequena desistência não vai mudar sua vida. Mas quase sempre é exatamente assim que grandes sonhos morrem. Não em um único fracasso, mas em pequenas desistências diárias. A mente sempre procura justificar o conforto. Ela cria desculpas que parecem razoáveis. Hoje eu estou cansado, amanhã eu compenso, só hoje não tem problema. Mas existe um problema. A mente nem sempre fala a verdade. Existe um homem chamado David Goggins, ex-militar das Forças Especiais Americanas, ultramaratonista e autor do livro Nada Pode Me Ferir. Nesse livro, Goggins apresenta uma ideia que ficou conhecida como a regra dos 40%. Segundo ele, quando acreditamos que chegamos ao nosso limite, normalmente utilizamos apenas cerca de 40% da nossa capacidade. Isso significa que, muitas vezes, a vontade de desistir aparece muito antes do verdadeiro limite. O corpo ainda consegue continuar, mas a mente já levantou uma bandeira branca. É como se existisse um alarme interno programado para proteger você do desconforto. Só que esse alarme dispara cedo demais. E embora esse número não seja uma medida científica para todas as situações, a ideia central é poderosa. Nós frequentemente desistimos cedo demais. Quantas pessoas abandonaram um sonho porque acreditaram que não eram capazes? Quantos relacionamentos terminaram cedo demais? Quantas carreiras nunca sequer começaram? Quantos planos nunca saíram do papel? Quantos ministérios jamais existiram? Não porque eram impossíveis, mas porque alguém decidiu parar antes de descobrir do que realmente era capaz. Parou antes mesmo de atingir seu 100% de potencial, ou mesmo nem chegou aos 40%. Existe um motivo pelo qual tantas pessoas vivem frustradas. Elas confundem conforto com felicidade. Sempre que algo começa a ficar difícil, elas param. Quando o treino dói, param. Quando estudar fica cansativo, param. Quando a oração parece seca, param. Quando Deus demora a responder, param. Mas crescimento nunca aconteceu dentro da zona de conforto. Nenhum atleta evolui sem esforço. Nenhum estudante aprende sem dedicação. Nenhum cristão amadurece sem provações. O ouro é refinado no fogo. O músculo cresce depois da resistência. A fé amadurece nas provações. Talvez aquilo que você chama de limite seja apenas o começo do processo que Deus está usando para formar você. Porque Deus não está apenas interessado em levar você até o destino.
Ele está interessado em transformar quem você será quando chegar lá. Um erro comum é acreditar que quem você é hoje determina quem você sempre será. Mas a Bíblia mostra exatamente o contrário. Deus muda pessoas. O impulsivo Pedro tornou-se um líder. O perseguidor Saulo tornou-se Paulo. O pastor de ovelhas tornou-se rei. O medo nunca foi a palavra final. Deus escreve histórias de transformação. E talvez o próximo capítulo da sua vida dependa apenas de uma decisão. A decisão de continuar quando sua mente disser para parar. Como diz David Goggins, continue no páreo. A decisão de dar mais um passo. Porque às vezes é justamente depois desse passo que Deus começa a mostrar aquilo que sempre esteve preparando para você. Talvez você realmente esteja cansado. Talvez as dificuldades sejam reais. Talvez o caminho pareça longo demais. Talvez você tenha falhado tantas vezes que já nem acredita mais em si mesmo. Mas antes de aceitar que você chegou ao seu limite, pergunte a si mesmo: será que esse é realmente o meu limite? Ou apenas um ponto onde minha mente começou a sentir desconforto? Eu realmente dei 100% do meu potencial? Ou eu parei quando cheguei a 40%? Deus nunca prometeu uma vida fácil, mas prometeu estar com aqueles que permanecem firmes. Não permita que uma mentira repetida pela sua própria mente impeça você de viver o propósito que Deus preparou. Porque muitas vezes o maior milagre não acontece quando Deus muda as circunstâncias. Acontece quando Ele muda aquilo que você acredita sobre si mesmo. Você é capaz de muito mais do que imagina. Não porque você é extraordinário por si só, mas porque Deus costuma realizar coisas extraordinárias através de pessoas que decidiram não desistir. Você só descobrirá isso se decidir dar mais um passo de cada vez. E muitas vezes é justamente esse passo que separa uma vida comum da vida que Deus sempre sonhou para você.